Olá, boa noite a todos, aos nossos alunos, à nossa comunidade acadêmica, professores, aos nossos convidados, em especial ao professor Dr. Daniel Chaves e também à nossa professora Rafaela Oliveira Silva. Boa noite a todos que estão presentes. Nós estamos dando continuidade ao nosso ciclo de palestras que integram a quinta edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. É para nós um motivo de grande orgulho e também um grande desafio neste momento em que vivemos as medidas de distanciamento emanadas pelos órgãos públicos, pela ONU e pelos órgãos competentes a respeito do enfrentamento da pandemia da Covid-19. A nossa alegria em torno de todo esse desafio é principalmente o fato de que conseguimos manter o nosso evento, que é realizado anualmente nos meses de maio. Nós pensamos em cancelar esse evento e depois nos pareceu mais adequado adiá-lo. Portanto, ele ocorre em setembro e ele ocorre no formato eletrônico, que provavelmente nós acreditamos que seja uma tendência para os eventos de pesquisa, dado que muitos pesquisadores precisam de deslocamento. Então, nós agradecemos, em especial, a presença do professor Dr. Daniel Chaves, que nos foi indicado através da professora Daniele Marciano, a quem nós agradecemos, não pôde se fazer presente. Desde já eu trago ao professor Dr. Daniel Chaves o seu pedido de desculpas, porque ela tem uma classe, uma atividade da qual ela não poderia se ausentar. Mas ela enviou um grande abraço e nós agradecemos ao nosso corpo docente, aos nossos alunos e alunas, que nos permitiram, juntamente com os participantes, temos a alegria de acolher 75% da média histórica do nosso evento, o que caracteriza que nosso evento de divulgação científica, de visibilidade da produção acadêmica, da pesquisa e também da extensão, segue se consolidando. Mas nós não queremos fazer muita demora. Quero passar a palavra para a professora Rafaela Oliveira Silva, que é a coordenadora dos cursos de Biomedicina e também de Fonoaudiologia do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Ela que está à frente de um importante projeto de saúde coletiva que reúne as atividades de extensão envolvendo alunos dos nossos cursos da área da saúde. Mais uma vez, obrigado, professor Dr. Daniel. Obrigado, professora Rafaela. Ela vai mediar esta palestra. Boa noite a todos, agradeço a participação de todos, agradeço a participação e o aceite do Daniel, né, como o professor José Aparecido falou, para poder abrilhantar a nossa noite aí com tantos conhecimentos e tanta experiência que a gente precisa incentivar cada vez mais a pesquisa, seja ela na extensão, pesquisa científica, bancada, né? Você como biólogo, assim, nós como biomédicos, né? Nós amamos uma bancada, né? Então, assim, né? Preservar e tudo isso, esse conhecimento que a gente tem, isso nos estimula muito, né? Eu vou apresentar o professor para vocês. Boa noite a todos os ouvintes, os participantes, né? Sejam nosso aluno ou os participantes do congresso. O professor Daniel Chaves, ele possui graduação em Ciências Biológicas, bacharelado em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2004, mestre em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2006, possui doutorado em Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, concluído em 2010, com período sanduíche na Faculdade de Farmácia da Universidade de Montefiore. Possui pós-doutorado em Imunologia pelo Centro de Pesquisa René Rachou, Fiocruz, e em Hematologia pelo Center Hospital Regional da Universidade de Lille. Atualmente como responsável do Serviço de Pesquisa da Fundação Hemominas e parecerista da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho de Saúde. Possui experiência na área de bioquímica, imunologia, biologia molecular, atuando principalmente nos temas aspectos moleculares,
imunológicos das hemofilias, diagnóstico e acompanhamento laboratorial das coagulopatias e hemoglobinopatias. Agradeço, professor, né? Você pode se apresentar também. Estamos aí à disposição. Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo, né, o convite para participar desse evento, agradecer o contato do José Aparecido e a mediação aqui na mesa da professora Rafaela, o convite, né, da professora Daniele, que fez o contato inicialmente comigo, e eu fiquei muito feliz porque eu adoro falar de hematologia, adoro falar do nosso trabalho, né, que é desenvolvido no serviço de pesquisa na Fundação Hemominas, principalmente para alunos de graduação, que às vezes no Brasil tem uma impressão de que a pesquisa está um pouco emperrada, né? Mas a gente tem formas de fazer pesquisa nacional, com colaboração com instituições nacionais e internacionais. E o objetivo da palestra de hoje é justamente mostrar que a gente tem que trabalhar com pesquisa básica, que é o que a gente às vezes mais tem possibilidade de fazer, mas nunca perdendo foco no tecnológico e no desenvolvimento, né, de novas tecnologias, seja para a área de saúde, para diagnóstico, tratamento, seja para outras áreas de atuação em pesquisa. Então, agradeço muito o convite e gostaria de iniciar aqui o compartilhamento da minha tela para iniciar a nossa palestra. É o primeiro evento online que eu participo esse ano, pelo menos como palestrante, né? Então, vamos lá. Se vocês estiverem vendo minha tela, está tudo certo? Tudo certinho. Perfeito. Ok. Então, a nossa palestra ela vai falar sobre o papel da pesquisa básica na inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias. E uma agenda que eu preparei para hoje, só para destacar os principais pontos da nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa básica e pesquisa aplicada, quais são os avanços, né, alguns exemplos de avanços que já foram alcançados a partir da pesquisa básica, quais os impactos que nós desejamos para essas pesquisas, e no final vou falar um pouquinho das novas tecnologias em hematologia, principalmente com duas doenças que a gente trabalha bastante na Fundação Hemominas, que são a hemofilia A e a doença falciforme, e uma mensagem final pensando mais no público desse evento, que são os alunos de graduação que provavelmente estão envolvidos ou desejam estar envolvidos numa iniciação científica. Bom, então a pesquisa básica, a gente pode ter uma ideia, né, do que ela se preocupa. Ela se preocupa em saber como que as coisas funcionam e gerar conhecimentos úteis para o avanço, mesmo se a gente não estiver pensando numa aplicação prática, né, para aquilo. É muito direcionada pela curiosidade do pesquisador em algum processo biológico, né? Vamos dizer assim, vamos direcionar a nossa fala para os processos biológicos. Muitas vezes ela alcança resultados que são difíceis de entendimento do público geral, né? Mas ela promove mesmo assim um enriquecimento educacional, cultural, intelectual da humanidade e fornece base científica para várias atividades humanas, como a gente vai ver um pouco mais para frente nessa apresentação. E por ser de difícil compreensão, muitas vezes pelo público leigo, ela é a primeira a sofrer cortes em tempos de crise, como a gente está vivendo agora, né? Então, a gente está vivendo um apagão nos financiamentos públicos para pesquisa básica, mas a gente tem que tentar trabalhar um pouco pensando na aplicação dessa pesquisa básica e aí, assim, a gente consegue um financiamento aqui, um financiamento ali, não das fontes oficiais, mas a gente tenta um financiamento ou no Ministério da Saúde ou um financiamento na Secretaria de Estado de Saúde. A gente tem conseguido sobreviver dessa forma, fazendo pesquisa básica, pensando numa aplicação futura. E a gente não pode esquecer que a pesquisa básica ela é muito valorizada internacionalmente. Tanto é que a maioria dos prêmios Nobel, eles premiam, né, pesquisas básicas, por seus progressos na medicina, tecnologias de informação, comunicação, biotecnologia, na agricultura.
E só para a gente ter uma ideia de como isso é verdade, no ano passado foi premiada uma pesquisa que avaliou a reação de células ao oxigênio, como que as células comportam em ambientes com pouco oxigênio, com muito oxigênio, os processos biológicos dentro de uma célula, com implicações no tratamento de câncer, no entendimento de resposta imune. Então, assim, uma pesquisa que foi desenvolvida lá na década de 90, que a gente está vendo a aplicabilidade hoje, foi premiada no ano passado, uma pesquisa básica, inicialmente, né, mas que foi premiada com o Prêmio Nobel de Medicina no ano passado. Então, nós não podemos descartar de forma nenhuma a importância da pesquisa básica no cenário científico. E o papel da pesquisa aplicada? Como que ela entra nessa história? A pesquisa aplicada, ela gera um conhecimento para aplicação prática, né, dirigida à solução de problemas específicos. Esse conhecimento, ele vai ser usado a curto e médio prazo. Então, está se pensando no desenvolvimento de uma metodologia para resolver um problema que a gente está vendo logo ali na frente. Determina os possíveis usos para as descobertas da pesquisa básica. A gente quase nunca consegue trabalhar com pesquisa aplicada se a gente não tiver um conceito que foi desenvolvido na pesquisa básica. Ela define novos métodos para alcançar um certo objetivo estratégico e aplica o conhecimento visando utilidade econômica e social. Quer dizer, a gente sempre tem que pensar nessa pesquisa aplicada no desenvolvimento de um know-how, que é o saber fazer, né? Como que a gente faz uma determinada técnica, e também sempre pensando no patenteamento de metodologias, de produtos, né? Para colocar no mercado, para ter um retorno. E aí, pensando nessa classificação das pesquisas básicas e das pesquisas aplicadas, esse cientista político, Donald Stokes, ele definiu o quadrante de Pasteur, que ele chamou assim, para classificar essas pesquisas quanto à sua relevância para o avanço do conhecimento, que vocês podem ver aqui no eixo Y do quadrante, e a relevância para aplicações imediatas, que vocês veem no eixo X do quadrante. Então, se vocês observarem, a gente pode ter pesquisas que agregam tanto o avanço do conhecimento, que é uma característica da pesquisa básica, quanto aplicações imediatas, que é uma característica da pesquisa aplicada. E um resultado, né, e uma pesquisa que pode ser classificada com essas duas características, e por isso o quadro ele chama quadrante de Pasteur, é a pesquisa desenvolvida pelo Louis Pasteur, lá no século XIX, que desenvolveu a pasteurização, né? Por compreender processos microbiológicos com impactos práticos, ele desenvolveu uma metodologia de aquecimento rápido de alimentos e também o resfriamento rápido, diminuindo, então, o crescimento microbiológico naqueles alimentos, num processo que é utilizado até hoje na pasteurização do leite, né? Um processo muito importante na indústria de laticínios. Então, a gente tem esse quadrante de Pasteur para avaliar as pesquisas, mas será que vale a pena a gente classificar uma pesquisa como básica e uma pesquisa como aplicada? Será que esses conceitos eles ainda são utilizados hoje em dia e a gente pode simplesmente falar, não, essa pesquisa aqui eu não vou financiar porque é uma pesquisa muito básica, ela não vai trazer retorno para esse financiamento que eu estou aplicando. De acordo com esse pesquisador, o Graham Hyde, da University College of London, não é ideal a gente classificar mais as pesquisas como básica ou aplicadas, porque a gente está perdendo o quê? Uma visão global do desenvolvimento dessas pesquisas e talvez naquele momento você não possa estar identificando numa pesquisa básica um potencial que ela pode ter no futuro para gerar algum desenvolvimento tecnológico. Então, o que ele propõe? Que as pesquisas não sejam classificadas como básicas ou aplicadas, mas que elas sejam avaliadas quanto à sua excelência. E para a gente avaliar a excelência de uma determinada pesquisa, a gente tem que avaliar a competência do grupo que está desenvolvendo aquele projeto, se aquele grupo ele tem capacidade de comunicação, quer dizer, passar aquela ideia para frente, né,
se ele consegue transmitir esse conhecimento para o público leigo, que está sendo muito cobrado hoje em dia para a gente fazer essa transformação de um conceito muito técnico para o público, que na verdade é quem financia, né, as pesquisas, principalmente quando o recurso vem das instituições públicas. Se aquele grupo ele tem uma motivação grande para realizar aquele projeto, se eles têm uma visão de futuro para aquele projeto que eles estão desenvolvendo, e principalmente se atrás daquela ideia tem uma inovação. Se em algum momento a gente pode pensar que aquela pesquisa básica ou pesquisa aplicada, que a gente não quer classificar mais assim, elas têm um viés de inovação para desenvolver um produto ou uma nova tecnologia. E se a gente for pensar em pesquisas de excelência, quais são alguns exemplos de pesquisas com excelência que partiram da pesquisa básica e hoje elas estão com uma aplicabilidade muito grande? Por exemplo, as pesquisas iniciais com sequenciamento de DNA. Nada mais, no início, era só uma curiosidade para saber de que eram compostos os genes, para saber a sequência das bases, né, do DNA, mas que hoje a gente usa muito essa tecnologia de sequenciamento de DNA para fazer diagnóstico de doenças genéticas, né? E também nas pesquisas de paternidade. Então, a gente tem uma aplicabilidade muito grande no sequenciamento de DNA. Outro conhecimento que a gente partiu da pesquisa básica e hoje a gente aplica muito são as ferramentas de biologia molecular, né? Partiu da curiosidade de como que os micro-organismos administravam as informações genéticas, né? E hoje a gente tem, a partir desse conhecimento, a possibilidade de utilizar plasmídios, né, para trabalhar com transfecção, indução de expressão gênica e as enzimas de restrição que são tão importantes na biologia molecular. Além disso, a gente tem também o desenvolvimento de medicamentos e aí alguns realmente partem de pesquisa básica, por exemplo, quais são as moléculas presentes no veneno da jararaca. Porque uma pessoa que está avaliando um projeto de pesquisa para ele ser financiado ou não pode pensar, mas por que esse pesquisador ele quer saber o que tem no veneno da jararaca? O que importa saber? Então, a gente tem o exemplo do captopril, que é um medicamento utilizado para controle de pacientes hipertensos, que é inclusive o desenvolvimento de um medicamento no Brasil, né, que vem de uma molécula descoberta no veneno da jararaca. Então, a gente nunca pode dissociar essa visão de pesquisa básica e pesquisa aplicada. A gente sempre tem que pensar na excelência de um determinado projeto de pesquisa e pensar que no futuro aquilo ali pode ser utilizado de alguma forma. E quais são os impactos que as pesquisas elas podem ter no mundo, vamos dizer assim, no mundo real, né, fora do laboratório? Elas podem ter impacto científico, e isso é muito simples da gente avaliar, né, pelas publicações, pelos novos conhecimentos gerados. Existe impacto político também. Esse foi um levantamento, esses 11 tipos de impactos gerados, eles foram levantados pela Universidade de Quebec, né? E são impactos importantes que a gente sempre tem que pensar quando está desenvolvendo, escrevendo, né, um projeto de pesquisa. O impacto político para ver se tem efeitos gerados por novos conhecimentos científicos na esfera da legislação, né, na formulação de políticas públicas ou na mobilização dos cidadãos. Impacto organizacional, né, influência de resultados de pesquisa na gestão de empresas e instituições, na organização do trabalho de recursos humanos. Impacto tecnológico, impacto econômico, impacto na saúde, impacto cultural no ambiente, impacto simbólico, né? Aquelas empresas que têm ganhos de credibilidade por investir em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, a gente não tem tanto a participação do setor privado na pesquisa, mas é uma coisa que está começando a aparecer, inclusive com instituições privadas de financiamento para projetos de pesquisa. Nós temos que avaliar o impacto social e também o impacto educacional. Então, a gente nunca pode perder de visão esses impactos que o projeto de pesquisa pode causar. E a gente tem que focar neles quando a gente está escrevendo um projeto
para desenvolver ou uma nova tecnologia, um novo produto, ou se a gente está querendo trabalhar só com pesquisa básica também. É claro que o projeto ele não precisa abarcar todos esses impactos, mas é importante a gente ter uma visão sistêmica para entender quais são os impactos possíveis do projeto que a gente está desenvolvendo. Então, a gente já conversou um pouco sobre pesquisa básica e um pouco sobre pesquisa aplicada. E quais que são os avanços em hematologia que estão ocorrendo a partir de pesquisas básicas que foram desenvolvidas lá atrás, pesquisas com excelência, e que hoje a gente percebe a excelência dessas pesquisas por meio dessas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, eu vou trazer para vocês duas doenças hematológicas que a gente trabalha bastante lá no Hemocentro. A primeira é a hemofilia A. Eu vou contextualizar primeiro o que é hemofilia A e depois a gente fala um pouquinho do que está surgindo de novo para o tratamento dos pacientes com hemofilia A. Então, vocês aí que a professora Rafaela já falou que tem alguns alunos da disciplina de hematologia. Eu imagino que vocês já tenham, né, um conhecimento prévio do que é hemofilia A, e mesmo os alunos que não fizeram a disciplina ainda, eles provavelmente já têm um conhecimento. A hemofilia A é uma coagulopatia hereditária ligada ao cromossomo X, né? Os pacientes eles têm uma deficiência de fator 8, que é muito importante na cascata de coagulação. Esses pacientes, então, por terem essa deficiência, eles têm um prolongamento do tempo de coagulação, e a gente pode classificar esses pacientes de hemofilia A de acordo com o nível de fator 8 residual que eles têm no plasma. Então, se o indivíduo ele tem menos de 1% de atividade de fator 8 no plasma, ele é classificado com hemofilia A grave, de 1 a 5% hemofilia A moderada, e de 5 a 40% hemofilia A leve. E como é de se esperar, né, os pacientes com a forma grave são aqueles que sangram mais, têm sangramentos mais importantes, às vezes sangramentos até espontâneos. A gente vê muito na clínica, principalmente sangramentos articulares de membros inferiores, né, sangramentos espontâneos, de órgãos internos também. No passado, muitos pacientes morriam de sangramento no sistema nervoso central. Hoje a gente já vê menos porque a gente tem teve uma evolução muito importante no tratamento desses pacientes na última década. Por ser uma doença hereditária ligada ao cromossomo X, essa doença afeta basicamente homens, né? Para que uma mulher seja afetada pela hemofilia A, ela precisa ter 2 cromossomos X com mutações no gene do fator 8. A gente tem pouquíssimos casos, se não me engano, em Minas Gerais a gente tem 3 casos só. E aqui, quando eu falo de incidência nesse slide, eu falo só de indivíduos do sexo masculino. A gente tem um caso de hemofilia A para cada 10 mil homens nascidos vivos. Bebês, né, do sexo masculino nascidos vivos. Então, para a gente entender como que acontece essa doença, a gente precisa falar um pouquinho de cascata de coagulação. E isso vai ser importante para que lá na frente a gente veja qual que é o avanço no tratamento desses pacientes. Para que a gente compreenda esse avanço, a gente precisa entender essa partezinha só aqui da parte da coagulação do sangue. Durante o processo de coagulação, o fator 9 ativado, ele se junta, né, ao fator 8 ativado e ao fator 10, formando então o complexo tenase, para fazer o quê? A ativação de fator 5. Esse fator 5, junto com o fator 10 ativado, vão ser importantíssimos na quebra da protrombina em trombina para a geração de fibrina. Mas a gente sempre fala que o fator 8 é uma proteína muito importante na coagulação, e muitas pessoas acham que o fator 8 ele tem uma atividade enzimática na cascata de coagulação. E, na verdade, ele não tem. O que ele faz? Ele só auxilia alguns fatores de coagulação, no caso o 9 e o 10, a se aproximarem e promover uma reação enzimática. Certo? Então, guardem esse conceito de que o fator 8 não é uma enzima na cascata de coagulação, e mais para frente a gente vai entender a sacada que o pessoal que desenvolveu esse novo tratamento para esses pacientes teve para desenvolver
não vou contar para vocês ainda não o que é, para desenvolver esse novo tratamento, pensando que o fator 8 não é uma enzima dentro da cascata de coagulação. Então, o que os pacientes com hemofilia A normalmente têm? Eles têm sangramentos articulares importantes, né? Como a gente pode ver nessa foto, né? No esquema e na foto aqui. Esses sangramentos eles causam uma inflamação muito grande na articulação, né? Que a gente chama de hemartrose, com perda de colágeno, com perda de movimento da articulação. Esses pacientes eles têm um impacto muito grande na qualidade de vida por causa disso. Eles apresentam também sangramentos musculares, hemorragias em órgãos internos, principalmente sistema nervoso central e sistema digestivo. E, como eu já falei para vocês, a sintomatologia ela depende da gravidade da doença. O paciente que tem menor atividade de fator 8, ele tem maior possibilidade de sangramento, certo? Então, só para a gente perceber aqui a importância da hemofilia no Brasil, a gente não tem tantos pacientes assim, né, no Brasil, de acordo com esse levantamento de 2017 da Federação Mundial de Hemofilia. O Brasil é o 4º país do mundo com números de pacientes com hemofilia, cerca de 12.500. São poucos, mas apesar disso, o Ministério da Saúde ele tem uma despesa muito grande com esses pacientes, porque o tratamento para hemofilia é um tratamento muito caro. Então, nesse último ano, agora de 2019, o Ministério da Saúde ele reservou mais de R$1 bilhão só para o tratamento dos pacientes com hemofilia. Então, olha aí, a gente tem que perceber a importância de uma doença e tentar trabalhar com aquela doença, não só para tentar modificar a vida do paciente, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, aumentar a qualidade de vida do paciente, mas a gente também tem que fazer uma análise de mercado também. Será que aquela tecnologia que eu estou desenvolvendo ela é importante, ela vai ser valorizada? Então, claro que nós não vamos pensar só nisso. O paciente é uma peça central nesse processo aí de desenvolvimento de novas tecnologias, mas a gente também não pode esquecer qual que é a visão do país e do mundo em relação àquela doença que a gente está tentando desenvolver algum medicamento ou desenvolver alguma metodologia de diagnóstico. Como que é feito o tratamento da hemofilia A? O tratamento ele evoluiu muito desde o século XIX e o tratamento ele é feito basicamente com a reposição do fator 8 que o paciente não tem, né? Então, lá no século XIX, na década de 40, né, de 1840, foi o primeiro uso registrado de transfusão de sangue para repor fatores de coagulação ausentes, né? Fator 8 principalmente. Já no século XX, na metade do século XX, começou-se a usar plasma fresco congelado, que é onde os fatores de coagulação estão, né? Então, a partir disso, a gente passando para a década de 60, 70, a gente consegue perceber uma modificação no tratamento com a possibilidade de purificação desses fatores de coagulação para causar menor impacto nos pacientes quando eles recebem essa infusão, né? Então, na década de 60, o primeiro fator 8 produzido comercialmente para hemofilia A, um fator 8 purificado, né? E aí você já elimina a possibilidade de transfusão de plasma e, obviamente, de sangue total para esses pacientes. Mas, infelizmente, a gente aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento, a gente continuou utilizando crioprecipitado, né? Que é o precipitado a partir do plasma num processo de congelamento, que é onde a gente encontra os fatores de coagulação. A gente utilizou esse crioprecipitado durante muitos anos, até a década de 80. E início da década de 90, a gente usava esses produtos plasmáticos para tratar os pacientes com hemofilia A. E a gente teve um impacto muito grande no tratamento desses pacientes, principalmente na década de 80, com a contaminação de aproximadamente 50% dos pacientes com o vírus hepatite C e o HIV. Então, na década de 80 e 90, que a gente ainda não tinha o controle desses vírus nas doações de sangue, não fazia o teste, né, para identificar os doadores positivos, muitos pacientes foram contaminados e a gente perdeu muitos pacientes por causa disso. E aí, na década de 90, a gente já começa a utilizar fator 8 purificado
de plasma aqui no Brasil, que foi um avanço muito grande, né, para o tratamento desses pacientes, minimizando drasticamente o risco de contaminação. Na década de 90, nós também tivemos o fator 8 recombinante, né, produzido por engenharia genética mundialmente disponível. Mas no Brasil, a gente começou a utilizar esse fator recombinante só agora, a partir de 2012, porque o fator 8 para tratamento desses pacientes ele é fornecido exclusivamente pelo Ministério da Saúde, dentro do SUS. Então, por pensar em despesas, o Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde resolveu adotar esse fator 8 recombinante a partir de mais ou menos 2012 aqui no Brasil. Então, se a gente acompanhar essa linha aqui, a gente vê que o tratamento vem evoluindo muito, né, desde o início, mas a gente, mesmo assim, tem alguns problemas para esses pacientes, mesmo tendo um tratamento tão bom atualmente, que é feito principalmente com infusões de concentrados de fator 8, seja ele recombinante ou derivado de plasma humano, todos eles com uma segurança muito boa, sem risco nenhum de transmissão de doenças transmissíveis pelo sangue. Só que a gente não pode esquecer que existem alguns problemas ainda para o tratamento desses pacientes. Como esses pacientes eles não têm a produção endógena de fator 8, se vocês lembrarem lá de alguns conceitos de imunologia, a gente consegue perceber que esses pacientes eles não têm uma tolerância a esse fator 8, eles não foram tolerizados para esse fator 8. Então, alguns pacientes, quando eles recebem essas infusões de fator 8, o que acontece? O sistema imune deles reconhece o fator 8 infundido como um antígeno, uma proteína. E alguns pacientes eles desenvolvem anticorpos contra esse fator 8, o que impacta muito no tratamento desses pacientes. A gente não tem um sinal claro de que esse paciente está desenvolvendo inibidor, mas a gente consegue perceber em alguns casos que o sangramento daquele paciente ele está um pouco mais difícil de ser controlado com a mesma dose de fator 8 que ele já vinha tomando. Então a gente tem que aumentar um pouco a dose para tentar suprimir o fator 8 que vai ser bloqueado por esses anticorpos. A gente ultrapassar o fator 8 que vai ser bloqueado por esses anticorpos para que ele tenha fator 8 livre que promova a coagulação. Então, esse trabalho aqui que eu coloquei para vocês foi publicado pelo nosso grupo em 2018. A gente tem uma incidência cumulativa de inibidor aqui na Hemominas de 36%. Então, 36% dos nossos pacientes, eles desenvolvem inibidor contra o fator 8 em algum momento do tratamento. E isso impacta muito o tratamento porque a gente tem que mudar. A gente não pode tratar ele mais com fator 8, porque senão a gente pode estimular mais ainda a produção de anticorpos contra essa proteína e aí você acaba com o tipo de tratamento de infusão de fator 8 para aquele paciente. E aí, quais são as opções para tratamento desses pacientes? Pensando na cascata de coagulação, a gente pode tratar esses pacientes com complexos protrombínicos ativados, contendo uma grande quantidade de fator 9, de fator 7, de fator 10 e de trombina, para tentar minimizar a utilização de fator 8 na cascata de coagulação. Então, o que você faz? Você faz a infusão de complexo protrombínico ativado para induzir a cascata de coagulação independente da atividade de fator 8. Então, aquele paciente deixa de ser tratado com o fator 8 e passa a ser tratado com esses agentes bypass que a gente chama. Além disso, existe a possibilidade também de utilizar fator 7 recombinante ativado para o tratamento desses pacientes, mas sempre existe o risco de você não calcular bem a dose de complexo protrombínico ativado, esses agentes bypass ou de fator 7 ativado, e você reverter o quadro do paciente de um processo de hemorragia para um processo de coagulação aumentada. Então, a gente tem que ter outras opções de tratamento para esses pacientes e, além disso, esses tratamentos são muito caros. Além disso, para esses pacientes existe a possibilidade de imunotolerância.
A gente ainda não sabe muito bem como que esse tratamento funciona, apesar da gente saber que na prática 70%, mais ou menos 70% dos pacientes respondem a ele. E o que acontece nesse tratamento? A gente tem alguns protocolos já publicados no mundo e o Ministério da Saúde do Brasil também já instituiu um protocolo brasileiro para tratamento desses pacientes no protocolo de intolerância, que é você infundir várias vezes por semana, em pequenas doses ou em altas doses, dependendo do protocolo que está sendo adotado, fator 8 para esse paciente. Então, o que a gente percebe? Que a gente vai fazendo com que o sistema imune dele entre em exaustão. A gente ainda não sabe como que esse sistema imune ele entra em exaustão, se as células que estão produzindo anticorpo contra o fator 8, elas acabam sendo eliminadas, ou se existe algum outro mecanismo que a gente não sabe como que acontece. Então, o que acontece nesse tratamento? Você começa a infundir várias vezes por semana o fator 8. Num primeiro momento, é normal que o paciente ele tenha um pico de anticorpo na circulação contra o fator 8, como já era de se esperar, mas com o tempo, quando você continua esse protocolo constante de infusão, aquele anticorpo tende a diminuir e às vezes até zerar em cerca de 70% dos pacientes. Mas é um tratamento muito caro, que a gente precisa entender ainda como que funciona, mas é utilizado em todo o mundo para esses pacientes que desenvolvem inibidor. Mas, pensando nisso tudo e nos problemas que esses tratamentos têm para os pacientes, recentemente foi desenvolvido um novo tratamento para esses pacientes com hemofilia A. E aí, o que a gente entende como conceito para desenvolver esse novo tratamento para esses pacientes? Esse novo tratamento, ele surgiu do nosso conhecimento de anticorpos monoclonais. O que são esses anticorpos monoclonais, se vocês lembram lá da imunologia? São anticorpos com uma especificidade a um determinado epítopo do antígeno, né? E qual que é a história desses anticorpos monoclonais? E como que elas vão entrar, como que ela vai entrar aqui na hemofilia A? Bom, lá no século XIX, no finalzinho do século XIX, o von Behring e o Kitazato, eles descreveram atividades de anticorpos contra toxinas da difteria e do tétano. Era o início do entendimento de como que os anticorpos funcionavam. Pensa bem, há mais de 100 anos. No início do século XX, foi sugerido que esses anticorpos eles recobriam as bactérias para marcá-las para um processo de fagocitose. Na década de 30, foi feita uma análise detalhada da ligação antígeno-anticorpo por Marrak, para a gente entender qual que era esse processo de ligação de antígeno-anticorpo, que era na época conhecido como chave-fechadura. E na década de 40 do século passado foi descoberto que os linfócitos B é que produziam esses anticorpos, essas proteínas de defesa do organismo. E mais recentemente, na década de 70, foi padronizada a tecnologia de produção de anticorpos monoclonais a partir da fusão de linfócitos B com células de mieloma, que se multiplicam indefinidamente, e aí esses hibridomas poderiam produzir anticorpos específicos para um determinado antígeno, e aí você poderia produzir em laboratório anticorpos monoclonais para reconhecer uma determinada região de um antígeno que você quer. Então aqui está muito simplificado, obviamente, para a gente chegar logo na tecnologia que foi desenvolvida para o tratamento desses pacientes com hemofilia A, mas é um histórico breve para a gente ver como que as coisas evoluem de uma pesquisa básica para entender quais são os mecanismos de defesa do organismo, qual que é aquela proteína que está neutralizando toxinas, e hoje a gente chega numa tecnologia de ponta para tratamento de pacientes com uma doença hematológica. E qual que é esse tratamento? Teve um grupo japonês que resolveu propor o tratamento de hemofilia A sem reposição de fator 8. Então a gente pode pensar assim, mas o paciente ele tem uma deficiência de uma proteína e você está propondo que ele promova a coagulação sem você repor essa proteína, como é que funciona? Então, essa tecnologia, esse novo tratamento proposto, ele foi publicado em 2017
no New England Journal of Medicine, uma das revistas mais importantes, né, por um grupo europeu, apesar do ter sido desenvolvida por um grupo. A farmacêutica europeia comprou a tecnologia e testou em pacientes, e por isso esse grupo europeu publicou esse artigo em 2017. Esse tratamento, ele se baseia no fato de que o fator 8 não tem atividade enzimática, como a gente falou lá atrás, na cascata de coagulação. O fator 8, o que ele faz? Ele só une o fator 9 ativado com o fator 10 para a formação do complexo tenase. E o que esse grupo fez? Ele utilizou da tecnologia de produção de anticorpo monoclonal para produzir um anticorpo monoclonal biespecífico. O que é um anticorpo monoclonal biespecífico? Nas duas regiões de reconhecimento de antígeno que esse anticorpo tem, eles colocaram especificidades diferentes nessas regiões. Então, em uma região que está marcadinha aqui de rosa e de vermelho, esse anticorpo reconhece uma porção do fator 9, e na região de reconhecimento marcada em azul e verde desse anticorpo, reconhece o fator 10. E aí, o que esse anticorpo faz? Ele aproxima o fator 9 e o fator 10 da coagulação, fazendo, então, na ausência do fator 8, a formação do complexo tenase. Então, a junção de fator 9 e fator 10, ela vai ser capaz de continuar o processo de coagulação para ativação do fator 5. E o mais importante desse tratamento é que esse anticorpo monoclonal biespecífico, ele é muito estável e pode ser administrado em injeção subcutânea. Hoje, o fator 8, ele é aplicado em infusão intravenosa. E para os pacientes com hemofilia A, isso é uma tortura. Eles detestam esse tratamento com infusão de fator 8, porque eles têm que tomar injeções intravenosas, às vezes 2, 3 vezes por semana. E a injeção subcutânea desse anticorpo, que é o emicizumab, que é vendido pela empresa com o nome comercial de Enlibra, ele é uma injeção subcutânea e uma dose por semana. Então, a qualidade de vida do paciente é muito melhorada com esse tipo de tratamento. E nesses estudos que foram publicados recentemente, naquele trabalho de 2017, o que eles verificaram? Que a aplicação desse anticorpo monoclonal biespecífico uma vez por semana reduz em até 87% a taxa de sangramento desses pacientes. Então, é um avanço extraordinário para esses pacientes. Mas como que está esse tratamento no Brasil? No mundo, esse tratamento já está sendo, nos países de primeiro mundo, ele já está sendo aplicado de forma rotineira para os pacientes, mas no Brasil ainda não. Recentemente, a Anvisa aprovou o Ensibra, né, que é o medicamento, o anticorpo monoclonal biespecífico, para tratamento de profilaxia de rotina para esses pacientes. O que é profilaxia de rotina? Porque antigamente o paciente ele recebia o tratamento só quando estava sangrando. Hoje não. Ele pode receber tanto o fator 8 intravenoso quanto o Ensibra de forma profilática, antes dele sangrar, para evitar o sangramento. E o mais importante, hoje esse medicamento é aprovado no Brasil para os pacientes com e sem inibidores de fator 8. A princípio, a gente pensou que ele ia ser utilizado só para os pacientes com inibidor, que são esses anticorpos que o paciente desenvolve contra o fator 8. Mas hoje já está aprovado, né, pela Anvisa, a utilização desse anticorpo para todos os pacientes de forma profilática. Mas tem um problema. A gente não tem uma utilização ampla desse anticorpo na população de pacientes com hemofilia A, porque o custo estimado de tratamento hoje ainda é altíssimo, cerca de $450 mil por ano por paciente. Então, hoje, a gente não tem a possibilidade de tratamento de todos os pacientes com essa metodologia. Aqui no Hemocentro de Belo Horizonte, a gente tem um paciente só recebendo esse medicamento por uso compassivo. Quer dizer, o que é o uso compassivo? A indústria farmacêutica fornece gratuitamente, né, o medicamento para esse paciente para o resto da vida, que era um caso super complicado. Esse fornecimento compassivo ele foi aprovado na Anvisa e a gente tem esse paciente aqui no Hemocentro de Minas recebendo esse tratamento, que ainda não está disponível para todos, obviamente.
Então, essa tecnologia, se a gente for pensar lá os tipos de impacto que a ciência tem que ter, né? Um determinado desenvolvimento tecnológico tem que ter, como que a gente pode classificar e quais são os impactos que essa metodologia gerou? A gente tem um impacto científico evidente, né? Um impacto político também, muito importante, com a aprovação nas agências regulatórias brasileiras e internacionais para a utilização desse medicamento no tratamento dos pacientes. Temos um impacto tecnológico, não é só esse anticorpo monoclonal que está surgindo, né? Vocês devem ter notícia de vários anticorpos monoclonais, principalmente para tratamento de câncer, que estão surgindo todos os dias. Eu sou membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, e praticamente todo mês a gente tem uma aplicação nova para anticorpo monoclonal para a gente aprovar, analisar um projeto de pesquisa lá na Conep. Então, estão surgindo vários novos tratamentos por aí. Impacto econômico, claro, né? É evidente, até pelo preço do medicamento. Um impacto na saúde, melhorando muito a qualidade de vida dos pacientes. E, sem dúvida nenhuma, um impacto social. Se esses pacientes forem tratados com esse medicamento, a gente vê, né, ao longo da evolução do tratamento dos pacientes com hemofilia A, o impacto social que o tratamento tem. Os pacientes têm uma melhora importante na qualidade de vida. Eles, hoje, o nosso problema de tratamento dos pacientes com hemofilia A é porque eles estão vivendo muito. Eles estão tendo doenças crônicas que são que a gente vê na população geral e que antigamente a gente não via em hemofilia. Então, hoje a gente tem paciente com hemofilia A, com sobrepeso, com hipertensão, com doença cardíaca, com câncer, que a gente não via há um tempo atrás. Então, esses são os novos desafios que a gente vai enfrentar com essas mudanças no tratamento desses pacientes. Bom, e qual a outra doença que a gente também trabalha bastante lá no Hemocentro, que é a doença falciforme, que é um exemplo clássico, né, que a gente sempre estudou doença falciforme, desde a graduação, às vezes até um pouco antes, né, da graduação, nas nossas aulas de genética, de evolução, a gente sempre tem esse exemplo da doença falciforme. Mas para a gente contextualizar, o que é a doença falciforme? É uma doença genética com padrão de herança autossômico recessivo, né, causada por um defeito na estrutura da cadeia beta da hemoglobina, e a gente tem o diagnóstico dessa doença na triagem neonatal pelo teste do pezinho. O estado de Minas Gerais ele foi pioneiro na implantação do diagnóstico da doença falciforme no teste do pezinho no Brasil. Então, a gente acompanha esses pacientes também no Hemocentro via SUS. O que causa essa doença? A gente tem uma mutação de ponto, né, causada por a troca de uma base nucleotídica que altera na estrutura da proteína um aminoácido de ácido glutâmico para valina, produzindo, então, a hemoglobina S. Essa hemoglobina S, quando ela está presente dentro das hemácias, em situações de baixa oxigenação, elas formam polímeros, né, dentro da hemácia, que faz com que essa hemácia tenha a forma de foice. Essas hemácias com forma de foice, elas têm um potencial grande de causar infartos em tecidos, né, principalmente em vasos sanguíneos da circulação microvascular. Eles têm uma grande importância na hemólise, na destruição de hemácias no baço, né, desses pacientes. E outras complicações, como AVC, priapismo, e esses pacientes também têm um impacto muito importante na qualidade de vida devido a essas consequências da doença. No Brasil, a gente tem uma frequência grande da hemoglobina S, principalmente em estados do Nordeste, né, e do Sudeste. Na Bahia, com uma frequência muito grande de hemoglobina S, de um caso a cada 650. Em Minas Gerais, a gente tem um caso a cada 1.400. Então, a gente tem o Brasil é um país muito grande, né? A gente tem a diferença entre os estados, mas a gente tem uma população importante de pacientes com doença falciforme que requerem tratamento via SUS. E quais são os tratamentos para esses pacientes? A gente tem oxigenoterapia,
analgesia, porque esses pacientes sentem muitas dores musculares devido à falcização das hemácias. A gente tem o tratamento com antibiótico. A transfusão é um tratamento muito importante para esses pacientes, né? Alguns pacientes fazem hipertransfusão, são politransfundidos para que eles tenham hemácias com hemoglobina A em circulação para manter o seu grau de falcização baixo, né? Nós temos broncodilatadores e é muito importante que esses pacientes mantenham a hiperidratação e em alguns casos é indicado o uso da hidroxiureia para aumentar a síntese de hemoglobina fetal para diminuir a concentração de hemoglobina S no sangue. Recentemente, a gente teve também a possibilidade de transplante de medula óssea para esses pacientes, né, para curar a doença falciforme, mas, infelizmente, os critérios para transplante de medula óssea desses pacientes, eles são muito restritos. O paciente tem que ter um doador irmão HLA idêntico para fazer a doação, né, de medula óssea para ele. Em alguns casos, esse doador é aberto, não precisa ser exatamente um irmão, mas ele tem que ter o HLA idêntico ao do receptor, devido às complicações que esses pacientes podem ter no pós-transplante. Essa exigência de HLA idêntico ela tem que ser cumprida, é uma determinação do Ministério da Saúde, e esse paciente tem que ter uma ou mais complicações causadas pela doença falciforme para ser elegível para esse tratamento, para esse transplante. No Brasil, a gente tem poucos centros credenciados para fazer esse transplante de medula óssea e a gente não tem muitos casos de pacientes transplantados. E qual que é o novo tratamento para esses pacientes que vem, né? A gente nunca poderia imaginar que o novo tratamento ele vem do estudo de bactérias e mais especificamente do sistema imune das bactérias, né? Um sistema que envolve uma resposta imunológica mais voltada. A bactéria ela tem uma resposta assim meio diferente da nossa, né? Vamos dizer assim, é uma resposta mais baseada na genética do que na imunologia, para combater os bacteriófagos, que são esses vírus que infectam bactérias. Então, o novo tratamento para doença falciforme e para diversas outras doenças, eles vêm desse mecanismo de defesa das bactérias. E esse tratamento, como vocês já devem ter ouvido falar, é a tecnologia CRISPR, né? Essa tecnologia, se a gente for pensar lá desde o início, como que ela vem sendo desenvolvida desde a pesquisa básica, teve um pesquisador japonês que lá na década de 80, né, em 1987, observou um estranho padrão de repetições em alguns genomas de bactérias. E na década de 90, percebeu-se que existiam sequências dentro dessas repetições de DNA das bactérias que correspondiam ao DNA de vírus que infectavam as bactérias. E aí eles descobriram que existia um mecanismo, em 2002, descobriram esse mecanismo CRISPR, associada, né, a algumas proteínas que foram chamadas de Cas, que aí a gente tem o nome CRISPR-Cas, que é um complexo proteico que ele faz? Ele retira a inserção desse DNA viral no DNA da bactéria, impedindo então a replicação viral nessas bactérias. E aí, a partir de 2002, com o estudo dessa edição, né, essa edição gênica por esse complexo de proteínas, a gente chegou até em 2017 com uma equipe chinesa que corrigiu mutações em células de embriões humanos utilizando essa tecnologia CRISPR. A gente teve recentemente também aquele anúncio de um pesquisador chinês que produziu embriões e implantou embriões para nascimento de crianças que fossem resistentes ao vírus HIV, uma metodologia até um pouco contestável, né, do ponto de vista ético, mas a gente não pode esquecer da importância da aplicação dessa tecnologia para outras doenças.
Então, aqui nesse quadro, a gente tem só um resumo da aplicação do CRISPR, como é que ele funciona, né? O complexo, a partir de uma sequência molde de material genético, aqui marcada em roxo, ele consegue, né, ele consegue se acoplar ao DNA da célula e, a partir desse molde, ele consegue fazer a correção ou a edição do material genético da célula. Então, se a gente conseguir pensar mais para frente como que isso pode ser aplicado na nossa realidade, né, na prática, a gente consegue perceber que existem várias doenças genéticas com mutações pontuais, como é o caso da doença falciforme, que os pacientes podem ser beneficiados com o tratamento utilizando esse complexo de proteínas, essa tecnologia CRISPR-Cas. E é o que aconteceu em 2016, o início do desenvolvimento dessa metodologia para o tratamento de doenças, principalmente doença hematológica aqui, que é da doença falciforme, que é o tratamento in vitro de células, né, a modificação do gene da beta-globina in vitro de células-tronco para a correção da mutação de ponto que causa a doença falciforme, nesse artigo publicado em 2016 na Nature. E se a gente for pensar, 2016 foi logo ali, né? São 4 anos atrás. Mas, no ano passado, nos Estados Unidos, já houve a primeira pessoa com doença falciforme que foi tratada com a tecnologia CRISPR, que teve essa edição gênica, né? Para a cura da doença falciforme. É claro que o objetivo da tecnologia não é transformar todas as células da paciente em produtoras de hemoglobina A, que esse objetivo ainda não foi alcançado nem in vitro, né? Mas aumenta a produção de hemoglobina A pelas células da paciente com a correção desse gene mutado, aumentando então a sua qualidade de vida e diminuindo as consequências, né, da doença falciforme. E aí, se a gente for pensar nos impactos que essa tecnologia tem, impacto científico, sem dúvida nenhuma, acho que praticamente todas as tecnologias em saúde elas vão ter um impacto científico e tecnológico muito grandes, impacto na saúde e um impacto social, e a gente ainda não pode prever, mas é claro que a gente sabe que vão acontecer os impactos econômicos e os impactos políticos para a implantação dessa metodologia para o tratamento de pacientes no futuro, né? Então, assim, a partir desses 2 tratamentos que foram desenvolvidos recentemente para tratamento de doenças hematológicas, eu gostaria de deixar uma mensagem final para vocês, que o investimento, principalmente vocês que estão na graduação e às vezes têm a possibilidade só de fazer uma iniciação científica em pesquisa básica, vocês não podem perder de vista o investimento intelectual e financeiro em pesquisa básica. Ele é muito importante. A gente não pode deixar o investimento em pesquisa básica para trás. E vocês não podem pensar que só porque estão desenvolvendo uma pesquisa básica que aquilo ali não vai ter aplicabilidade. Até porque a gente, sempre que possível, tem que estar com uma visão mais ampliada da nossa pesquisa, do projeto que nós estamos desenvolvendo, para tentar permitir uma interação dessa pesquisa básica com a pesquisa aplicada. E nunca perder o foco em inovação e desenvolvimento tecnológico. E sempre pensar que a pesquisa básica e aplicada, ela não pode ser dividida dessa forma. A gente tem que pensar em pesquisa de excelência. A gente pode estar fazendo uma pesquisa de bancada, que a gente não percebe qual é a aplicabilidade dela nesse momento, mas a gente tem que entender que aquela pesquisa tem que ser de excelência e que no futuro os resultados podem ser utilizados para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação, né? Então eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de conversar aqui com vocês. Não sei se eu passei do tempo, eu esqueci de contar aqui meu tempo. Está aqui o meu contato, a gente vai ter um momento agora de perguntas, né, de diálogo, todo mundo pode interagir, mas tem o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado e gostado um pouco da minha fala e estou aberto às perguntas.
Daniel, muito obrigada pela palestra. Sua palestra foi, assim, muito clara. Os meninos, né, que estão da hematologia, eles ainda não tiveram hemofilia, e eu acredito que, assim, a forma como você demonstrou, né, mesmo quem não é da área da saúde, conseguiu ver a importância da aplicabilidade na pesquisa, né? Então, assim, a gente fica tão encantado de saber que existe essa pesquisa básica e que é aplicada, né? Então, às vezes as pessoas ficam sempre pensando, eu falo muito com os alunos, às vezes vão pensar em TCC. Aí pensa naqueles, né, nos temas assim, mas tem tanta coisa que é básico, que é aplicado, que precisa, né? Então, são coisas, às vezes, que está mais próximas da gente, que a gente precisa pensar e o que é possível, né? Uhum. E na graduação, o aluno ainda está em formação, né? A pesquisa Uhum. básica, ela serve, são conceitos muito importantes, é a base do conhecimento para aquele aluno. A gente nunca consegue pensar numa inovação se a gente não tiver os conceitos da pesquisa básica em mente, né? Se não iniciar. E às vezes eu vejo que eles falam, nossa, professora, a gente está com tanta dúvida. Ah, não, mas nós vamos pensar então, né? E ele pula, ele vai lá na frente antes dele ir na básica. A gente fala, não, pega primeiro o que está acontecendo, né? Vamos tentar aplicar, ver o que o mercado tem, ver algo mais simples, que às vezes para você agora você já vai conseguir apresentar num congresso, publicar um artigozinho, que seja um artigo simples, mas é uma forma da gente ingressar e daí seguir carreira acadêmica, né? Exatamente. Assim, acho que o que você mostrou hoje com certeza clareou muito para eles e eu gostei muito de saber, né, essa inovação. Eu não estava por dentro né, desse tratamento aí que você mostrou com anticorpo monoclonal. Né? Nunca trabalhei com hemofilia, mas assim, a gente fica encantado porque a gente sabe o tanto que esse paciente não é fácil, né? Então, assim, melhorar a qualidade de vida dele, pensar nessa aplicabilidade, o tanto que é bom, né? Apesar de ter um custo alto, mas continuando as pesquisas, a gente espera que chegue, né, a possibilidade. Eu acho que o que importa é ter pesquisa, né? É ter possibilidade. Vamos abrir então para as perguntas. Acho que já tem aqui algumas aqui no chat. A Kelly, nossa aluna, obrigada, Daniel, foi ótimo, porque estamos iniciando o nosso pré-projeto agora. Olha que maravilha, né? Isso, a Laide também agradeceu, falou que foi ótima palestra. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre a pesquisa básica, sobre anemia, sobre a hemofilia? Sobre outras coagulopatias. Outras coagulopatias, ou sobre como que ele entrou nessa área, né, na pesquisa. Qual foi o TCC Olha, eu dele? entrei na. Então, Conta eu pra gente. comecei a minha vida acadêmica em 2002, na iniciação científica. Eu Ah, eles estão comecei a querendo trabalhar. dicas. Dicas. Bom, primeiro eu vou Dicas. contar como que eu entrei na pesquisa. Eu fazia graduação, né, de Ciências Biológicas na UFMG e a gente tinha uma disciplina de bioquímica em que a gente tinha que desenvolver um projeto de pesquisa em 6 meses para, no final, apresentar os resultados, como se fosse num congresso. E aí a gente ficava doido procurando algum laboratório que a gente pudesse fazer o nosso projeto de pesquisa. E aí eu achei um laboratório que estava desenvolvendo um projeto em parceria com a Fundação Hemominas, de produção de fator 8 purificado de plasma humano, porque já existia a possibilidade de nacionalizar essa tecnologia, que acabou não se concretizando até hoje, né? Até hoje os fatores de coagulação eles são importados, por isso que o tratamento é muito caro. Mas eu iniciei minha iniciação científica purificando fator 8 e fator 9. E aí publiquei o meu primeiro artigo na graduação com purificação de fator 9. Apaixonei pela hematologia, entrei no mestrado, também fazendo um projeto de hemofilia. No doutorado também. Quando terminei o doutorado, eu passei no concurso da Hemobras. Achei que ia para trabalhar lá na Hemobras, lá em Pernambuco, mas continuei aqui na Hemominas como biólogo, consegui ficar aqui e estou aqui até hoje trabalhando. Hoje eu sou responsável pelo serviço de pesquisa
na Hemominas, e hoje não trabalho só com coagulopatias, ainda bem, trabalho com hemoglobinopatia, trabalho com doenças transmissíveis pelo sangue, a gente tem, agora trabalhando muito com Covid também, a gente tem uma ampla gama de atuação na Fundação Hemominas. Ai, que bom. E aí, hoje no Hemominas continua com parceria com o mesmo departamento? Sim, a gente tem muitas parcerias, né? A gente tem um laboratório de pesquisa na Hemominas. Muita gente não sabe que Hemominas desenvolve pesquisa, mas a gente tem um laboratório muito bom no Hemocentro de Belo Horizonte. E a gente tem parcerias nacionais e internacionais muito grandes, com universidades daqui de Minas, com universidades de outros estados e com centros de pesquisa fora do país também. Ótimo. Aqui a gente tem mais 2 perguntinhas no chat. Você está conseguindo ver Você consegue ver? Consigo. Consegue? Uhum. Aqui tem a da Kelly, a gente respondeu. A Kelly perguntou as dicas, né? Você acha que... Acho que dicas de TCC seria também algumas boas, pensar nessa linha, né? Uhum. O Alex fez uma pergunta também. Como os protocolos para incorporar os medicamentos são desenvolvidos para serem incorporados no SUS, né? Então, Alex, não é tão fácil assim você incorporar um protocolo ou um medicamento no SUS. Ele depende de muita coisa, inclusive do lobby da indústria farmacêutica e do lobby das associações de paciente também. Então, assim, de forma básica, vamos dizer assim, a indústria farmacêutica ela tem que desenvolver um projeto aqui no Brasil para tratamento dos pacientes aqui no Brasil, comprovada a eficácia do tratamento ou do protocolo a partir desse projeto de pesquisa, ele faz um cadastro na Anvisa, a Anvisa avalia, né, e credencia esse protocolo ou medicamento aqui no Brasil, aprova, mas não necessariamente com essa aprovação da Anvisa há a incorporação no SUS. O Ministério da Saúde ele tem um departamento específico para fazer a avaliação dessas tecnologias, que é o Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde, né, associado à Conitec, e os tratamentos e protocolos eles passam por uma avaliação científica e uma avaliação econômica também. Então, você tem que avaliar, eles avaliam, né, a possibilidade de pagamento desse tratamento via SUS, qual que é o impacto desse tratamento na vida do paciente e até a logística, né, de aplicação desse tratamento ou desse protocolo nos centros de tratamento no Brasil, e só depois disso é que ele é incorporado. Então, só para vocês terem uma ideia, diagnóstico, por exemplo, de doenças genéticas, esse diagnóstico ainda não é incorporado no SUS, alguns deles. Por exemplo, nós fazemos lá no nosso laboratório diagnóstico molecular para alfa-talassemia, que é uma hemoglobinopatia. E a gente ainda não tem esse diagnóstico incorporado no SUS, a gente não recebe o pagamento desse teste via SUS, a gente arca esse teste com recursos próprios, né, da Fundação Hemominas. Então, não é um caminho muito fácil para a incorporação de novas tecnologias no SUS, não. Mas, como eu falei, tem sempre uma pressão, tanto da indústria, quanto da população, quanto das associações médicas e associações de pacientes, que é o caso desse anticorpo monoclonal biespecífico para o tratamento da hemofilia A. A gente teve um tempo recorde de incorporação dele, da aprovação dele na Anvisa. Ele ainda não recebeu a incorporação no SUS, justamente pela análise econômica, porque é muito caro e a gente não tem condição de arcar com esses custos. Muito bom. A gente teve uma pergunta aqui da Priscila. Eu acho que ela está perguntando, ela colocou aqui qual que é a porcentagem de estagiários no Hemocentro. Eu acho que ela está querendo dizer assim, a presença, né, dos estagiários. A gente tinha 2 programas na Hemominas. Um programa de estágio, que o aluno ele não ia para o serviço de pesquisa, mas ia para os laboratórios envolvidos no ciclo do sangue da Hemominas, que é imunohematologia, sorologia, HLA, NAT, né, para diagnóstico das doenças transmissíveis pelo sangue.
Mas esse programa de estágio na Fundação Hemominas ele foi suspenso, né, devido à restrição econômica que o Estado está passando, pela crise que a gente está passando. A gente não conseguiu renovar esse programa de estágio na Fundação. A gente também tinha, antigamente, uma cota de 25 bolsas de iniciação científica via FAPEMIG, mas desde o ano passado esse programa também foi suspenso, também devido à restrição orçamentária do Estado. E hoje a gente tem um programa de iniciação científica voluntário na Fundação. O orientador, o pesquisador, né, associado à Hemominas, ele pode orientar até 3 alunos de iniciação científica. E aí a gente não tem um limite de vagas. O pesquisador é que apresenta a sua demanda, a gente apresenta os currículos que são cadastrados no nosso banco de currículos e ele seleciona o aluno que ele acha que tem um perfil ideal para trabalhar naquela pesquisa. E aí o aluno pode utilizar os resultados daquele projeto para o seu TCC, né, apresentar em congressos. A gente também tem alguns eventos científicos internos, com participação de público externo também, para que o aluno possa não só aprender a trabalhar em bancada e desenvolver um projeto de pesquisa, mas também fazer essa interação com outros pesquisadores. Ótimo, muito bom. No início, quem chegou depois, ele falou que vai abrir, né, novas oportunidades para estágio voluntário. Então, assim, é importante vocês se cadastrarem lá no site. E também os alunos que têm interesse, né, nos momentos que abrir, ele vai estar avisando a gente aqui no Isabela Rentes que nós vamos estar passando para os alunos, encaminhando os currículos para a gente fazer essa parceria aí. Né? Vai ser muito bom para a gente. A Deise também fez uma pergunta. Como você percebeu a resposta pública, governamental e econômica em pesquisa e investimentos após o abalo mundial na área da saúde, após a pandemia, acredito, né? E como o Brasil está se portando e planejando para o futuro da saúde? Bom, a resposta pública que a gente teve, né, ela foi condizente com a restrição econômica que a gente está vivendo. O que a gente pôde perceber, não só agora, mas principalmente agora, é que os editais públicos de financiamento de projeto, eles vão ser direcionados para áreas estratégicas definidas pelo governo. Então, assim, desde o início da pandemia, o que a gente percebeu é que os editais eles estão praticamente todos voltados para a Covid. Então, a gente teve uma liberação de recursos muito grande para a Covid, mas também a gente percebe que existem algumas iniciativas, principalmente no CNPq, para projetos de pesquisa que tentam abordar o tratamento ou levantamento de dados de doenças crônicas, principalmente diabetes, obesidade, né, na população brasileira. Então, assim, infelizmente, os nossos recursos eles são limitados, né, a gente não tem muitos recursos públicos para isso, então posso dizer que nesse momento o governo ele não tem liberado grandes quantidades de dinheiro e está se portando mal, vamos dizer assim, né? Deixando o investimento em pesquisa de lado, porque é uma coisa que a gente já vem falando há muitos anos, todo mundo está cansado de ouvir isso, que pesquisa não é gasto, é investimento, né? Se a gente está podendo perceber isso agora. A gente está passando por um momento crítico na saúde pública e que se não tivesse ocorrido financiamentos no passado, talvez a gente não pudesse ter uma resposta de desenvolvimento de vacina tão rápido como a gente está tendo agora. E a gente pode perceber que no Brasil a gente não tem nenhum desenvolvimento do zero de nenhuma vacina, de nenhum diagnóstico, né? A gente está sempre pegando de fora. Então, todos os protocolos de vacina desenvolvidos hoje no Brasil, eles vieram porque a gente tem uma população vulnerável, a gente tem um número muito grande de indivíduos infectados e suscetíveis à infecção, mas a gente não tem nenhum desenvolvimento nacional. A gente tem testes de vacinas internacionais em solo nacional, né? E em relação ao futuro, eu acho que a gente não está conseguindo fazer um planejamento estratégico para desenvolvimento de pesquisa, principalmente na área de saúde. Infelizmente,
a pesquisa no Brasil é tratada como questão de governo, né? Então, toda vez que sai um governo e entra um governo, a gente percebe uma mudança muito grande nas diretrizes. Então, a gente não tem um fluxo contínuo de financiamento, um fluxo contínuo de direcionamento das pesquisas. Então, infelizmente, eu acho que a gente ainda vai patinar por alguns anos na pesquisa, mas a gente está aqui justamente para mudar esse quadro. A gente está aqui para pensar em inovação, a gente está aqui para trabalhar junto com os órgãos públicos para tentar definir um norte que a gente quer e um norte que a gente acha que é o ideal para o nosso país e para a pesquisa no nosso país. Com certeza. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta? Pode estar utilizando o áudio, pode ser no bate-papo, tá? Estão tímidos. Estão tímidos? Foi bem esclarecedor. Então, vou te perguntar uma, Daniel. Pode perguntar. Eu queria saber como que vocês, sobre a pesquisa se está tendo, como vocês iniciaram do plasma rico em plaquetas para a COVID. Então, a gente, logo que começou a circular essa notícia no mundo de que talvez o plasma convalescente ele pudesse ser utilizado nos pacientes que estão internados, a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde, ela lançou, né, um comunicado falando que esses protocolos de tratamento com plasma convalescentes eles poderiam ser desenvolvidos de duas formas. Ou o uso compassivo, né, ou o uso dentro de um projeto de pesquisa. E a gente formatou um projeto de pesquisa lá na Fundação Hemominas para a captação desses pacientes que tiveram a COVID, se curaram e que têm anticorpos circulantes para fazer a doação de plasma lá no Hemocentro. A gente incluiu 2 hospitais para a inclusão de pacientes que estão internados para receber a transfusão, que é o Hospital Eduardo de Menezes e o Hospital São Francisco. Mas o que tem acontecido? A gente tem um fluxo até interessante de doadores de plasma, que a gente faz por plasmaférese, né, que é uma metodologia que o paciente, o doador, ele é ligado a uma máquina e você retira só o plasma dele, o resto do sangue, as hemácias, os linfócitos são devolvidos para o doador e a gente continua só com o plasma. E o que a gente tem percebido, infelizmente, é que grande parte desses pacientes que se curaram da Covid-19, eles não têm um título muito alto de anticorpo em circulação. Então, é o que a gente tem percebido também nas publicações, que após 3 meses da infecção, o título de anticorpo tem caído bastante. Diminui bastante. E a gente padronizou no nosso projeto que a gente só ia transfundir plasma com titulação acima de 1:160. O que é essa titulação para 160? Se você diluir o plasma do doador 160 vezes, ele ainda consegue neutralizar 50% de partículas virais, né, em cultura. A gente tem tido uma demanda muito grande de uso compassivo desse plasma, então todos os plasmas que a gente coletou até hoje foram para uso compassivo e a gente ainda não conseguiu transfundir nenhum plasma dentro do projeto de pesquisa que a gente formatou. Mas a gente sabe de outras iniciativas nacionais, né, com isso. Parece que o Hospital Albert Einstein, eles vão publicar agora um artigo com resultados positivos da transfusão de plasma convalescente. E na prática, o que a gente tem visto é que os pacientes que estão fazendo uso de plasma compassivo, uso de plasma convalescente compassivo, eles têm apresentado uma certa melhora até 24 horas após a transfusão do plasma. Seja na oxigenação, seja na contagem de linfócitos. Então, parece que é um tratamento importante, mas em alguns casos somente. E parece que ele é mais importante no início da infecção. Quando o paciente é internado, ele precisa daquela transfusão naquele momento. Se você espera bastante para depois fazer a transfusão, parece que já não é um momento ideal para fazer essa transfusão do plasma convalescente. Entendi.
A gente teve aqui, a Deise, ela colocou que ela pensou que com todo, né, que com toda essa situação que nós estamos reféns, que ela achou que teria mais investimento. A gente está tendo alguns investimentos direcionados. Então, por exemplo, a gente decidiu lá no nosso centro fazer a testagem de 7.000 doadores de sangue para verificar os portadores assintomáticos de coronavírus, por exemplo. Então, a gente propôs a inclusão de 7.000 doadores, né? A gente faz o teste por RT-PCR para avaliar a infecção ativa desses doadores. E, além disso, nós vamos avaliar em todo o estado, né, as doações de sangue, também de 7.000 pessoas, para verificar a prevalência de anticorpos anti-SARS-CoV-2 na população do estado que doou o sangue. E aí, o que a gente percebeu? Que existe um interesse muito grande do Ministério da Saúde para financiar essas pesquisas, e esse interesse ele não está explícito em editais publicados, né? Então, a gente correu atrás do Ministério, da Coordenação Geral do Sangue, a gente correu atrás de políticos para ver se eles tinham emendas parlamentares para disponibilizar recurso para a gente, e a gente conseguiu até um recurso importante para a gente fazer esses projetos de pesquisa lá na Hemominas para a Covid. Mas é o que eu tinha falado antes, a gente só enxerga dinheiro hoje para a Covid, para mais nada. Toda pesquisa que está com vontade de fazer vai ter que tentar pensar no Covid para poder aprovar, né, doutor Daniel? Não é fácil, né? Mas, assim, eu acho que essa pergunta da Deise, né, que ela pensou que talvez que esses investimentos mudem. Eu acho que agora, talvez, as pessoas que não pensavam tanto da importância de um estudo, a população em geral está vendo de forma diferente, né? O tanto que é importante. Então, pessoas leigas ficam, que dia que sai a vacina, que dia que sai o medicamento. Então, assim, os mais leigos estão chegando até ele, assim, a importância do profissional que trabalha com pesquisa, né? Porque antes eles viravam para muitos de nós e falavam assim, mas você só dá aula, você só pesquisa, você só faz mestrado, né? Então, hoje tem uma percepção diferente, né? E essa percepção às vezes vinha até do pessoal da área da saúde. A gente tem funcionários lá na Hemominas que acham, por exemplo, no serviço de pesquisa vocês ficam só lendo artigo, né, o dia inteiro. Olha só que tristeza, mal sabe os dias que a gente lê. Vai sexta, sábado, domingo, feriado de madrugada. Sim. Né? Então, assim, as pessoas, eu acho que uma visão diferente, uma valorização, né, do setor em si, não falo das questões políticas, mas como um todo, acredito que a população está tendo uns olhos diferentes, né? E as redes sociais têm um papel muito importante nisso, né? A gente que trabalha com ciência tem uma dificuldade muito grande de falar a língua de quem não entende daquilo que a gente está trabalhando. Mas cada vez mais a gente tem que trabalhar para que esse diálogo seja realizado, para que a própria população faça isso que você está falando, cobrar o investimento. Cobrar, valorizar, né? Então, se um político valoriza, se uma linha valoriza, então ela vai para isso, porque hoje ela sabe da importância, Sim. né? A gente, vamos colocar ali, acho que aqui a gente teve um comentário, né, que é a Priscila. Pacientes com esses problemas descobrem precocemente ou geralmente após algum trauma até a chegada do hospital. Então, acho que ela está perguntando aqui a questão do paciente com hemofilia ou com anemia falciforme, né? Sim, a anemia falciforme, o paciente normalmente descobre, os pais do paciente descobrem, né, durante o teste do pezinho, né, que é um teste obrigatório que é feito na lista de testes, tem para doença falciforme, então é descoberto nesse momento e o paciente é encaminhado para o serviço de referência, que no caso é a Hemominas. Agora, as coagulopatias, a gente tem dois cenários. A gente tem pacientes que têm, como é uma doença genética, a gente tem pacientes que têm familiares com histórico de hemofilia, né? Então, a gente recebe algumas vezes pacientes que os pais levam já o bebê para saber se ele também tem hemofilia, já pensando no histórico familiar. Então, o diagnóstico é feito nesse momento, faz a dosagem dos fatores de coagulação. Mas também a gente tem aquele paciente que chega para a gente sangrando.
Normalmente ele não chega para a gente na Hemominas primeiro, ele vai para um serviço de pronto atendimento, sangrando, né? Lá, às vezes é feita a dosagem de fator e a reposição do fator, mas logo ele é encaminhado para a gente também, porque aí ele vai virar um paciente da Hemominas, né? Os pacientes lá são acompanhados desde criança até a vida adulta. Isso hoje tem melhorado um pouco, porque o acesso ao serviço de saúde melhorou muito, então os pacientes têm sido diagnosticados ainda bebês ou até na primeira infância. Mas antigamente, na década de 90, década de 80, às vezes o paciente era diagnosticado na adolescência, depois de vários irmãos já terem morrido com sangramento interno, às vezes sem o diagnóstico de hemofilia. Mas hoje o cenário é esse, a gente tem feito o diagnóstico cada vez mais cedo. Muito bom. A gente está com mais uma aqui, que é o Alex, que ele colocou que vale a pena lembrar que a pesquisa no Brasil, em sua grande maioria, é feita pelas faculdades e universidades. Sem dúvida nenhuma, né? Temos que valorizar as nossas universidades e as nossas faculdades. E a Deise colocou aqui que estamos em estágio obrigatório no curso e com restrição de contratação e disponibilização de vagas por causa da Covid. Porém, esse momento seria um aprendizado para a nossa carreira com a vivência de laboratório. Qual a sua opinião sobre isso? Porque alguns laboratórios, muitos reduziram o número de estagiário por causa do tamanho, né? Uhum. Outros a gente sabe que no início do semestre teve suspensão, então a gente precisou retirar todos os alunos do laboratório e parar os estágios. Uhum. E agora, gradativamente, graças a Deus, a gente está conseguindo colocar os alunos em campo. E aí os alunos, né, eles têm, com certeza é uma perda, porque eles estariam aprendendo num campo onde que é necessário, né, e com esse movimento todo, né. Uhum. Lá para a gente, na Hemominas, foi o mesmo cenário. No início da pandemia, a gente restringiu a entrada de pesquisadores, colaboradores externos, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, e nós retomamos as atividades desses colaboradores externos agora em setembro, porque a gente segue aquele plano, né, do governo estadual Minas Consciente, que permite agora algumas áreas a voltarem com as suas atividades. Sem dúvida nenhuma é uma perda, né, para essas pessoas que não puderam ter essa experiência na prática, mas eu acho que em certo grau essa perda ela foi compensada por essa possibilidade de treinamento virtual, né, que a gente teve. Todo mundo participou de vários webinars, de várias palestras. Obviamente não substitui a experiência na prática, mas isso em algum momento vai ser levado em conta. E agora, a dica que eu dou, assim, pelo menos para a gente lá, o momento é agora de procurar esse estágio obrigatório, porque as pessoas vão começar a recontratar agora, né? Seja ou para trabalhar em Covid, ou na rotina de outra doença, ou rotina de outro diagnóstico, as pessoas vão retomar as atividades agora. Sim, e eu falo muito com os alunos a importância deles enviarem, deles irem, Daniel, porque quando o campo conhece o aluno, é diferente, né? Então, assim, quando o campo vê o aluno, vê o interesse do aluno, quando o aluno bate na porta de um orientador que seja para iniciação científica, vai lá levar o currículo, a gente vê que é diferente, porque é aquele aluno que está buscando, né? Uhum. Então, nós também temos, a gente tem dado, né, os nossos alunos têm um perfil muito bom, os alunos do curso, um perfil de dedicar, dedicam muito. Mas a gente tem percebido isso, que alguns locais fecharam as portas e aí o aluno que foi lá e pediu para bater, eles abriram rapidinho para o aluno. Né? Eu mesmo, eu tento valorizar mais o aluno que envia o currículo e que entra em contato com a gente, mesmo a gente não tendo publicado o edital. Então, assim, eu guardo aquele currículo, quando o edital, a vaga aparece, são as primeiras pessoas que eu entro em contato. Porque ela está buscando, é proativa, ela não está esperando só, né, a oportunidade de aprender. Então, olha lá, já não anotaram o e-mail, não? Agora nós vamos fazer, Daniel. Será que você vai passar o e-mail de novo?
Eu vou passar o meu e-mail aqui no chat da Hemominas. Tô brincando, viu, Kelly? Ai, coitada, ela vai encher sua caixa. Eu já acho que amanhã ele já vai conseguir pra gente umas 30 vagas. Todo mundo pra lá. Pronto, já a Priscila até colocou o Ótimo. meu e-mail, agora eu E coloquei o da olha, Hemominas. aí a Priscila tinha notado, e pode ter certeza, os alunos são bons. Nossos alunos são diferenciados, viu, Daniel? Nós já tivemos alunos do Isabela lá no laboratório, são alunos que hoje estão fazendo mestrado, doutorado. Que ótimo. Da turma da Kelly mesmo, e da Priscila que colocaram ali, a gente teve aí o Vitor, da turma da manhã, o Pedro Tadeu, foram Eu alunos. acho que eles fizeram no NAT, se eu não me engano. Sim. A Cibele era bióloga e aí depois ela veio fazer biomedicina. A Cibele era Sibeli funcionária. Antonina, sim, É, conheço. A e Cibele ela começou está no lá ainda? serviço de pesquisa. Não, Cibele passou no concurso da Unicamp, ela está no Hemocentro de Campinas. Ela casou, Olha, mudou para São Paulo. ela é muito dedicada, né? Eu lembro dela. Que bom, muito bom. Gente, então assim, vamos finalizar, né? Porque já está, com certeza já está no tempo, doutor Daniel. Quero te agradecer muito, né, pela sua disponibilidade. Nós imaginamos o tanto que deve estar sendo corrida a sua rotina de pesquisa e de trabalho, né, de bancada, né, da busca constante por esses investimentos. Te parabenizar por trabalhar com a pesquisa, por trabalhar com essa pesquisa básica aplicada, né, em um local tão maravilhoso igual Hemominas. Te parabenizar aí pela sua vivência, por ter passado de forma tão simples para os alunos. Com certeza, muitos hoje vão dormir pensando nessas possibilidades, né? De uma disciplina que te fez ter tanta. Às vezes a gente dá um trabalho para o aluno, nós que somos tantos, né, professores e alunos, a gente tem trabalho que dá até angústia, né? Aqueles trabalhos que a gente fica louco de como fazer, mas é a partir desses trabalhos que você conseguiu seguir sua linha, né? Isso é muito legal, né? Nessa oportunidade aí que você conseguiu com esse trabalho. Então, né, que os meninos vejam sempre com bons olhos esses trabalhos que faz a gente sair do lugar, né? Isso é muito bom. Então, Sim, te agradeço muito. Os alunos também estão te agradecendo ali. Com eu que certeza vão agradeço. entrar em contato, Podem né? entrar, não garanto vaga para todo mundo, não tem jeito, mas a gente tem alguns projetos que a gente pode colocar alguns alunos. Eu também desenvolvo. A gente deve estar com uns 20 projetos em andamento no nosso laboratório. A gente tem possibilidade de incluir alguns alunos. A gente está trabalhando muito, cerca de 14 horas por dia de laboratório. Eu chego Imagina. em Minas antes de 7, às vezes saio de lá mais de 8 horas da noite. Mas a gente tem que fazer o que gosta, a gente tem que valorizar a ciência, e para mim foi uma oportunidade muito boa. Quero agradecer de novo o convite de vocês, de passar pelo menos uma partezinha, né, desse conhecimento que a gente tem para os alunos de graduação e incentivá-los a procurar cada vez mais o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Espero que eu tenha despertado um pouquinho mais em vocês esse desejo. Não, com certeza despertou muito. Nós te agradecemos, né? Gratidão por essa noite, por esse momento aqui conosco. Que você continue aí brilhando nas suas pesquisas e com certeza nós vamos fazer mais contatos para você voltar na nossa aula de hemato. Volto, pode me convidar. Ah, quero sim. Já vou te falar, Daniel, vamos falar desse tema aqui lá em novembro, dezembro. Pode chamar, a gente pode falar de doença de von Willebrand, a gente tem muita coisa também. Ai, que ótimo. Vai Não, ser nós vamos interessante. combinar sim. E também passa para a gente os eventos que forem ter lá, o simpósio que você falou, para a gente divulgar, para os alunos irem. Sim, pode deixar. Então, tá ótimo. Muito obrigada, doutor Daniel. Obrigada a todos vocês presentes, né? Nós temos aqui tanto participantes do congresso, quanto participantes e alunos, e tem participantes também que são de outros estados, de outras cidades. Então, nós agradecemos muito a participação de todos vocês. Nós vamos finalizar agora, com vontade de ficar mais, mas o bom das palestras é quando a gente tem um gostinho de quero mais, né? Que bom. Né? Então, agradeço muito. E para os alunos que têm aula, a gente inicia no link da aula que eu vou mandar para vocês às 21, tá bom? E aí eu vou finalizar aqui também. Aí,
é só sair, lá embaixo é só vocês saírem. Agradeço, doutor Daniel, e a todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Um abraço. Outra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.